Esse episódio chamado de conceitual de A Casa do Dragão, que acompanha um dia de governo de Westeros da perspectiva da Rhaenyra, me fez pensar na Cersei. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop, especializada em cinema e linguagem audiovisual, e eu sei que esse episódio de A Casa do Dragão foi feito pra gente imaginar como seria Daenerys, uma descendente da Rhaenyra no poder, ou ainda como seria ler um livro em formato de romance do ponto de vista da Rhaenyra, já que Fire and Blood não segue o olhar de nenhum personagem, né? Ele é montado conforme especulações e testemunhos soltos sobre a dinastia Targaryen. Mas o tempo todo eu me senti de volta lendo as Crônicas de Gelo e Fogo, seus capítulos de perspectiva de diferentes personagens, mais especificamente seus capítulos do ponto de vista da Cersei Lannister. É que a Cersei teve um elemento em sua história que nem 8 temporadas de Game of Thrones deram pra Daenerys, que é um dia comum de governo. Não a conquista, não a queda espetacular que ela teve no final, o meio, né, entre uma coisa e a outra, a parte do poder, sabe? Quem sabe um dia o George R. R. Martin encerre a sua saga de livros e dê um final melhor pra Dany do que a série, né? Mas por enquanto, o que me vem à cabeça, vendo esse episódio da Rhaenyra, que também nem era bem um dia normal de governo, né? Mas sim uma primeira semana caótica. Mas enfim, fato é que me fez pensar o A Feast for Crows, o Festim dos Corvos, que é o 4º livro da série, em que o George R. R. Martin dá pro leitor, pela primeira vez, um acesso à cabeça da Cersei, que naquele momento tá regente do trono no lugar do filho Tommen. E o que a gente encontra ali não é uma vilã operando com clareza estratégica, é uma mulher que propositalmente monta um conselho inteiro de gente que nunca vai ser contra ela. O próprio Sir Kevin, que é o tio dela, é descrito como a única pessoa, a única voz que ainda ousa discordar, e ele faz isso justamente pra avisar que ela tá sendo uma péssima governante. E o tempo todo que a Cersei vai escutando ele reclamando disso, ela tá com um discurso interno pensando como ele é traidor. O resultado prático dessa paranoia aparece rápido. Com medo dos Tyrell, a Cersei decide não pagar a dívida da coroa com o Banco de Ferro pra financiar uma frota nova, mesmo ela sendo uma Lannister, que supostamente paga todas as suas dívidas. E em retaliação, o Banco de Ferro corta o crédito de Westeros inteiro. Efeito colateral de uma mulher sozinha, cercada de gente que só confirma o que ela já pensa, tentando segurar um poder que ela não sabe segurar. Agora volta pro 3º episódio da 3ª temporada de A Casa do Dragão e a Rhaenyra descobre que os cofres de King's Landing estão vazios e não sabe pra onde foi o ouro. Ela acusa Helaene Alicent de traição e é a mesma engrenagem. Rainha isolada, decisão mal dormida, acusações à torta e à direito e tem mais. Nesses capítulos, a Cersei sonha que o próprio trono de ferro a fere e ela tenta ficar em pé sobre ele e se corta nos espinhos e nas lâminas nua enquanto a corte inteira ri dela. Horas antes da primeira aparição pública como rainha, descobre que tá menstruada e precisa se agarrar ao trono de ferro para se sustentar com as dores da cólica. E eu já falei um pouco sobre como falar da menstruação da Rhaenyra me parece uma jogada um pouco duvidosa do roteiro, mas também me parece um resultado de poucas referências do que é uma mulher governando nesse universo. E assim, ao tentar imaginar a Rhaenyra ou a Daenerys, se cai na Cersei. As duas têm corpos estáveis, frágeis diante do trono, isolamento, desconfiança, colapso financeiro por causa de uma suposta dificuldade que se tem de controlar números e finanças. A Casa do Dragão, em si, sempre foi muito pró-time preto e o governo da Rhaenyra como um todo. E quando eles falaram que iam colocar isso em dúvida, eu achei que era por causa das escolhas e atitudes dela, não colocando ela de forma enfraquecida e vulnerável no trono por ser mulher, como já colocaram a Cersei. Só que essa primeira opção que eu falei é mais desafiadora, né? Construir, escrever. É muito mais fácil a segunda. Dramaticamente, é muito mais fácil escrever uma mulher desmoronando no poder do que escrever uma mulher exercendo o poder de forma competente, sem espetáculo. É por isso que, quando eu assisto esse episódio tentando encontrar a Daenerys no futuro, a memória que volta não é a dela. Afinal de contas, a gente nunca viu a Daenerys reinando em Westeros, porque ela foi feita louca antes de chegar a esse ponto.